Recentemente, se você acompanha o mundo das notícias dos jogos, no geral, se você tá nas redes sociais, você viu que vai sair o GTA 6. Sendo você gamer ou não, você sabe provavelmente que esse assunto vai ser muito falado nos próximos meses, nos próximos dias, talvez até nos próximos anos, com certeza, e vai rolar muito conteúdo por aí. Junto com essa prévia desse lançamento, junto com o pré-lançamento desse jogo, saíram algumas imagens, né? Eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas interessantes que tem nessas imagens, o porquê que isso está deixando a comunidade tão engajada. Tudo isso vem de uma estratégia muito grande. Eu não vou aprofundar literalmente em conceito técnico, mas eu vou mostrar quão isso é legal e o quão isso está sendo importante para deixar as pessoas engajadas. E vou explicar certinho como que chega nesse resultado. Bom, então vamos lá. Eu sou um diretor de arte. O diretor de arte é o cara que traduz uma ideia para alguma comunicação específica. No caso, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Dependendo de onde esse diretor de arte vai atuar, essa ideia ela pode ser traduzida de diferentes formas, até mesmo em um áudio, numa música, na mídia no geral. Em toda mídia existe uma pessoa que dirige isso por trás. Seja você quem cria essa mídia, você já está dirigindo ela. No meu caso, a parte de direção de arte está voltada para o design, para o mundo publicitário, para o mundo de marca, para o mundo de criação de imagem, para o mundo de definição de propaganda. No caso, então, eu consigo trabalhar com muita criação de imagem e o meu repertório sobre a manipulação dessas imagens é bastante grande, então por isso eu decidi trazer esse material para vocês. E sim, hoje o vídeo vai ser sem câmera, tá muito frio na minha cidade, eu não tô afim de mostrar nada hoje, então vamos seguir. Então logo na primeira imagem que a gente tem aqui, que foi mostrada, a gente consegue ver esse cenário de fundo com essa luz de Golden Hour, né? Quem não sabe o que é Golden Hour é aquela luz que fica no fim da tarde, com aquele aspecto dourado. Isso tudo cria essa ideia de estética Malibu, californiana. Isso traz pra gente uma vibe super... aquela coisa que dá vontade de estar lá, né? De dar vontade de sair de casa esse horário e fazer alguma coisa. E traz aquela sensação de tem algo para fazer, tem algo que vai acontecer depois dali. É um horário de transição, é um horário que simboliza o fim de uma tarde, o começo de uma noite. Normalmente a gente consegue perceber alguns detalhes estéticos também bem interessantes, porque no figurino deles aqui nessa imagem você consegue ver que possivelmente eles também estão preparados para a noite, porque ela está usando um casaco. Durante o dia ela não estaria usando esse tipo de vestimento. Então isso dá a entender que também vai ter bastante presença de coisas noturnas, de coisas pré-noturnas. Parece que vai ter bastante movimentação, vai ter bastante coisas para fazer, talvez nessas horas dentro do jogo, tá? Quero deixar bem claro que todas as imagens aqui, elas são manipuladas, tá bom? Por mais que é screenshot do jogo, eu não acredito que seja screenshot de fato dentro do jogo, porque aqui existe um aperfeiçoamento de detalhe. Então pode ser que eles tenham usado alguma outra forma de entrar dentro desse material aqui para capturar essa imagem, para renderizar para a gente, mas eu acredito que não é de fato uma máquina rodando o jogo para estar mostrando isso. Isso é muito importante de explicar, porque é assim que funciona a propaganda, tá? Você não mostra de fato o produto, você mostra a sensação de como é o produto, não o produto em si, ok? Então aqui a gente vê, tem alguns detalhes aqui sim que eu acredito que são de dentro de um software, de alguma coisa assim, que está dentro de alguma coisa que está sendo renderizada. A gente vê essa sombra aqui, a gente tem alguns detalhes aqui na sombra que não tá, digamos assim, 100% definida, não é uma fotografia real, claro, a gente consegue ver, mas tá muito bonito, tá muito bem feito. Com o tempo que eles têm para preparar isso, eu acho que tá bastante interessante. A gente vê uma pixelização aqui na barba dele, claro que essa parte é muito difícil
Gente, qualquer jogo, até o último jogo recente que saiu, Crimson Desert, a gente ainda vê bastante complexidades aqui ainda. E é difícil mesmo. Aqui, esse é um exemplo bem legal, porque a gente vê... Aqui, por exemplo, é um horário bem no meio do dia, pode ser durante a manhã também, mas eu acredito que esteja próximo ao meio-dia. A gente vê um detalhe interessante aqui embaixo, ó, a gente vê que tem... O carro ele tem bastante reflexo, isso lembra muito essa atmosfera do GTA V. A gente vê essa estética bastante presente já no GTA V, dessa forma aqui mesmo. Esse tipo de renderização lembra muito o GTA V, a forma como o material foi feito e ele é mostrado dentro da tela, lembra muito o GTA V. Eu acredito que eles vão ainda seguir um pouco dessa estética. Eu acredito que esses dois personagens aqui, eles foram colocados. Essa arma aqui, com certeza ela foi colocada. Eu acho que ela não faz parte da cena, tá? Eu acredito que ela é um elemento que foi inserido aí. Mas isso serve para mostrar que a gente vai ter, provavelmente, muito conteúdo customizado, muita coisa que dá para ser personalizável dentro do jogo. Tem algumas coisas aqui que é bem interessante. O cabelo dela fazendo a curva junto ao braço. Aqui eu fico bastante em dúvida se de fato isso aqui foi colocado ou não. Eu acredito que sim, porque ainda parece que falta um pouco de sombra aqui no fim do braço dele. Não tô aqui fazendo esse vídeo dessa forma para criticar, não é isso. Estou mostrando como que é que funciona. E o intuito desse material, desse vídeo, é mostrar para vocês como que as imagens fazem toda essa tradução do sentimento que chega pra gente, né? Porque é muito legal ver essa imagem aqui. Você tem esse olhar fixo pra gente, você tem uma foto bem enquadrada, dentro de um plano que o olhar tá bem certinho, tá ideal dentro da linha do plano. Então a gente tem essa conexão muito grande, como se fosse aqui uma pré-tomada de decisão, como se as imagens indicassem pra gente e estivesse conversando com a gente, dizendo: e aí, o que você vai fazer agora? Tem muitas possibilidades dentro desse jogo, dentro deste mundo, dentro deste universo. Essa aqui é uma imagem muito legal. Aqui traz muito essa estética com essa luz laranja e essa sombra, essa luz quente e essa sombra fria, né? Que é muito desse orange teal, né? Que a gente fala, só que na realidade é o quente, o frio é o amarelo e o azul. E é muito interessante porque isso vai remeter a estéticas dos anos 80, a estéticas Vaporwave, Synthwave, essas coisas assim que a gente já vem vendo bastante, com muita frequência na internet, né? Conseguem entender que isso é uma coisa muito presente dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eles querem trazer isso com muita evidência. E tá no jogo com essa atmosfera, com esse mood, com essa vibe, com essa aura dentro do jogo, é bem legal, assim. O carro, ele consegue também traduzir bastante isso daqui, essa sensação. Acredito que isso aqui seja um estacionamento, né? Não amplamente uma área que vai ter muita coisa para se fazer, mas eu acredito que é uma área fotografável. E eu acredito que aqui sim, a gente pode sim estar dentro do jogo por conta da vegetação. Vegetação é uma coisa muito difícil de trabalhar. E você vê que a vegetação aqui, não só a luz, ela tá pegando muito aqui, e aqui a gente tá vendo pouco incidência dessa luz aqui. E aí a gente consegue ver que aqui tá bem frio e aqui tá bem quente. Talvez faltou trazer um pouquinho mais desse mood aqui no restante aqui dessa parte do cenário. Que aqui no chão a gente tem bastante desse reflexo, mas daqui na árvore não. Eu acho que falta um pouquinho, porque aqui a gente tem bastante. Apesar de estar aqui um lugar onde incidencialmente existe sombra, acredito que poderia ter um pouquinho mais disso aqui. E novamente, ó, essa imagem aqui, ela possui aspectos que remetem que foi manipulado. Tá vendo esse logo da Ferrari aqui, ó? Da Ferrari não, esse aqui é outro carro, uma marca de própria dentro do jogo. Acho que eles não têm autorização para usar a Ferrari dentro do jogo, mas a gente tem alguns detalhes de manipulação aqui.
A sombra eu acredito que tá certo também. A gente vê um pouco da pixelização dentro das luzes, da sombra, isso é normal. Isso vai existir em qualquer motor gráfico, porque eu acho que a gente ainda tá um pouco distante de ter uma coisa realmente muito boa, com tempo de produção, né? Eu acredito que o tempo de produção ainda deles está curto. O que você quer dizer com tempo curto de produção? O que eu quero dizer com tempo curto de produção é que o jogo, acredito que o jogo ainda não... O jogo ele teria muito mais potencial se ele tivesse... Acredito que o jogo teria muito mais potencial gráfico e desempenho, porque não adianta a gente sabe que não adianta ter muito gráfico se a gente não tem desempenho. Então acredito que eles possam diminuir um pouco um para ter mais do outro, para que o outro suporte, né? E também tem a portabilidade para os consoles, que a gente sabe que sofre uma queda. Então tudo isso daqui que a gente está vendo, na realidade, ela é uma propaganda, porque a hora que chegar pra gente, ela vai ser um pouco reduzida, isso não tem jeito, tá? É difícil, porque se eles tivessem mais tempo, de fato, para continuar produzindo isso, aí sim a gente veria uma coisa muito mais interessante. Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. O que eu quero ressaltar aqui são os detalhes, isso aqui tá muito bem detalhado. Se você perceber bem aqui dentro da lanterna, você consegue reparar muito que tem uma escrita aqui, provavelmente da marca, de algum fabricante, de alguma coisa assim, e pensar nisso traz muito essa imersão, né? Trouxeram a luz acesa, eu acredito que tá manipulado também, essa luz é um pouquinho manipulada, alguns reflexos também, tá? Manipulado que eu digo é arrumado no Photoshop, é pós-produzido. Aí a gente vai ter outras imagens também mostrando chuva, mostrando alguns reflexos de um clima que já passou, mostrando gotículas dentro dos materiais, né? No caso aqui da luz do carro, a gente vai ter mostrando a placa. Provavelmente esses materiais vão ser todos customizáveis também. Essa imagem é muito bacana, essa imagem lembra muito o vibe do Vice City, lembra muito essa coisa de... acabou de terminar o pôr do sol, vai começar a noite mesmo, a noite já começou na realidade, né? E a gente tá esperando para fazer alguma coisa. O cara desceu do carro, tem esse close aqui. Aí tem essa luz aqui de dentro que eu não sei de onde tá vindo, não consigo dizer onde ele tá, sinceramente. Parece um estacionamento. Para ter essa luz aqui, acho que teria que ter um poste aqui ou algum outro carro com a luz ligada aqui para dar essa sensação de luz aqui dentro, ou eles só colocaram alguma luz aqui para dar esse efeito, mas é bem legal. Isso aqui eu acho que é difícil a gente ver essa imagem dentro do jogo, a não ser que a gente faça alguma coisa dentro do modo fotografia no jogo, tá? Mas é bem legal a forma como que eles conseguem trabalhar isso daí. Personalização do carro também. Eu acredito que todo esse material aqui, ele é personalizável, principalmente se tratando dessa cor vermelha. A cor vermelha ela traz essa coisa de decisão, né? De ação, de aquecimento. Então eu acredito que eles decidiram trazer esse close aqui, que é um close de tipo assim, tô entrando no carro, tô prestes a tomar uma decisão. Todas as imagens aqui eu acredito que elas estão empurrando não, elas estão semioticamente que eu digo simbolicamente mostrando pra gente que a gente pode tomar uma decisão aqui. Essa é uma imagem bem bacana, bem interessante. Eu acredito que isso aqui sim tá dentro do jogo, a gente consegue ter alguns detalhes disso, né? E tá bem realista, tá bem legal. Isso mostra que a gente vai ter conteúdos bem personalizáveis dentro do jogo, porque isso aqui é uma mira de um rifle, tá dentro de de um revólver. É bem legal isso daqui também, e com personagem de plano de fundo, em um ambiente bem interno, isso aqui tá bem legal. Uma luz aqui, a gente vê separação de planos, isso aqui tá bem interessante. Foco e desfoco, a gente consegue ver até a unha do personagem tá um pouco suja, não sei se isso vai refletir no uso de personagem, né? Tipo assim, se ele vai ter alguma opção que faça com que ele seja limpo, ou se vai ser assim mesmo. Eu acredito que isso aqui vai ser personalizável também, assim como foi no Cyberpunk. Aí, de novo, a gente tem mais armas, mais materiais, a gente tem um lance aqui com o dinheiro, que provavelmente vai ser uma bomba isso aqui. Acho que vai ser uma mecânica, provavelmente. Então a gente consegue ver bastante coisas personalizáveis aqui na arma, né? E a gente consegue ver bastante detalhado também, com essas escritas aqui, normalmente como são nas armas reais, né?
bem bacana, material bem trabalhado, design bem feito, dá pra entender tudinho o que tá sendo mostrado. Aqui eu não acredito que tenha algo que esteja super manipulado. Pode ser que sim, pode ser que tenha Photoshop aqui, nessa imagem aqui, nessa parte aqui do cenário, tá? É bem comum isso também, tá? Para cima, pode essa textura aqui de fundo, pode ser sim. E essas armas podem ser um PNG e foi aplicado aqui. Eu tenho um problema com coqueiros. Eu sempre acho coqueiros quadrados e eu acho difícil de trabalhar coqueiro, porque é complicado mesmo. Eu acho que na hora de você renderizar isso deve dar um trabalho, porque é diferente de você mexer numa árvore, que você vai mexer em um amontoado de folhas, e esse amontoado de folhas ele vai ser aplicado, e aí você coloca o movimento neles, né? No coqueiro não, o coqueiro ele é uma folha com repicagens ali, e deve ser difícil pra caramba mexer nisso. É que a gente vê um pouco a borda de algum lugar, provavelmente é um rio, um mar, ou uma textura, ou uma piscina, né? É uma textura um pouco esquisita até. Isso aqui me parece que até não faz tanta parte assim, mas ok, a gente tem incidência assim, de alguma coisa que provavelmente eles acabaram de terminar de fazer e deixaram a arma ali, deixaram o material ali e foram fazer outra coisa. É interessante, ó, novamente as armas customizadas, né? Totalmente diferente do que a gente estava vendo lá. Muito legal esse design aqui, muito bacana. Isso aqui vai ser um ponto muito forte dentro do jogo. Muito forte mesmo, que são coisas pequenas sendo customizadas dentro do jogo. Pode ser que a gente tenha até a possibilidade de fazer as nossas próprias. Isso será muito bacana. Como foi no Horizon 6, que a gente pode customizar nossos próprios carros. E se o jogo tiver um sistema de compartilhamento disso, tipo uma loja interna, né, onde você coloca o código lá do produto e você baixa, faz o download, isso vai ser muito interessante. Pode ser que até venha monetizar isso pra gente fora, né, como se fosse uma loja por fora, como do CS. Bem legal. Galera, eu não vou estar falando de todas as imagens, tá? Vou estar falando só de algumas que eu achar que são mais cabíveis para isso, senão vai ficar um conteúdo muito grande. Eu não vou analisar as 70 imagens que tem, não é isso, tá? Eu só vou estar trazendo aqui o que eu acho mais importante. Aqui a gente tem, por exemplo, uma modelagem, tá? Então ele pegou a imagem da boneca, no caso do personagem, e colocou aqui. Provavelmente isso aqui é um edifício ou é uma ponte, colocou em cima da ponte, ele não chegou com o personagem até lá, não. Isso aqui provavelmente vai ser uma área que talvez estranha para o jogador acessar até. Eu acredito que não vai dar pra gente ter acesso aqui no jogo. E tem sim uma manipulação, algumas sombras sim, mas tá bem legal, tá bem interessante, bem bacana. Mas novamente, uma coisa que eu acho interessante citar aqui é que é um conteúdo manipulado. E é legal falar disso porque dentro desse conteúdo a gente vai ter a sensação de quando a gente está de longe, quando a gente está de perto do rosto dela, a gente vai ter essa sensação porque o jogo vai renderizar outras texturas para que a gente veja de perto, né? Mas quando a gente está de longe, tudo parece que é um boneco de cera, que é um boneco de plástico, que não parece na realidade não parece uma pele real isso aqui. A gente tem algumas texturas, por exemplo, em certas partes do corpo do personagem, no joelho, por exemplo, aqui no umbigo, aqui no pescoço, que vão dar essa sensação, né? Mas na realidade parece um pouco sim uma coisa super produzida, né? Uma fotografia de revista, algo assim. E no jogo a gente vai ter essa sensação mesmo, que não é uma pele tão real assim. Tem muito reflexo. Para ela ter esse reflexo aqui na mão dela, precisaria estar com algum produto aqui, alguma coisa assim. Uma coisa que eu acho interessante mostrar aqui, eu acho que no GTA V a gente já tinha isso, mas a pelagem no braço dele, ó, eu acho que é bem legal, bem interessante. Como que foi aplicado aqui, tá? E aí você vê que tá crescendo por cima da tatuagem. Foi um ponto bem legal que eles acrescentaram. Essa imagem aqui foi bem falada, porque parecia que no trailer a gente tinha mais incidência de questões e detalhes aqui.
E por que que no trailer tem tantas informações e na imagem não tem? 2 pontos, tá? Tanto no trailer quanto na imagem, a gente não tem produtos reais. O trailer não é um produto real e a imagem também não é um produto real. O produto real, no caso que eu digo, é o jogo. O jogo, a hora que a gente chegar aqui, vai ser diferente, porque a gente não vai estar olhando nessa visão da câmera, a não ser que a gente abra o modo fotografia, e a gente vai estar em um local diferente, um pouquinho mais embaixo, então a sensação ela vai ser diferente. A única coisa que a gente vai sentir, talvez na hora que a gente chegar aqui, é aquela sensação de lembrança, porque a gente está vendo essa imagem. Provavelmente aqui é a casa onde eles vão morar, e aí o jogo com essa imagem ele quer, e com o trailer ele quer mostrar, ele já quer criar uma memória afetiva desse local aqui, que provavelmente a gente vai estar vindo várias vezes para cá. O outro ponto é que a foto, para ela ser bem entendível, como que eu posso dizer, para ela ser bem aplicada, para que você entenda o que a mensagem da foto está passando, a gente precisa ter manipulação dessa foto. Então, a gente precisa limpar alguns elementos para que a gente enxergue somente aquilo que a pessoa que fez a foto quer que a gente enxergue. No caso, é essa triangulação de informação aqui, ó. Tá? No caso, eu acho que esse caiaque também entra. Aqui eu acho que quer mostrar pra gente o que tá acessível pra gente. No caso, vai ser a casa. A gente vai ter os veículos, né? Provavelmente isso aqui é a garagem. A gente vai ter acesso a veículos. E eu espero que isso aqui seja um veículo. Vai ser bem legal. E a gente tem uma área aqui também. Será que a gente vai conseguir jogar basquete igual no GTA San Andreas? Talvez. Um detalhe que eu achei interessante é que mostra o cabeamento aqui. Tá mostrando certinho a ligação dos fios aqui dentro da casa. Isso aqui eu achei bem legal. E de novo o coqueiro quadrado lá atrás. É difícil trabalhar com coqueiro. Essa imagem aqui tá bem interessante também. A gente tem planos diferentes na imagem. A gente tem um objetivo bem centralizado aqui e a gente tem detalhes, tá? Um detalhe muito interessante é essa fumaça. Essa fumaça ela foi colocada aqui. Pode ser que a gente veja um pouco dessa fumaça no jogo, mas não dessa forma assim, tão realista. Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Mas eu acredito que aqui o carro ele tá parado. Mas eu acho que era para dar a sensação de que o carro está em um pré-movimento, mas aqui ele tá parado, viu? Se a gente olhar certinho, ele tá parado. A roda precisaria estar com um certo borrão aqui para que essa imagem pudesse estar em movimento. Talvez ele tenha acabado de entrar no carro, alguma coisa assim. Mas na posição que ele tá na pista, acho que eles poderiam ter colocado uma ideia de movimento aqui. Mas tá bem legal. Tá bem legal. Aqui tem o reflexo certinho aqui da parte de cima do carro. Bem bacana. O oceano azul, super azul. Esse azul mais azul que o céu, né? Esse azul ciano, bem legal também. E também uma construção bem legal. A praia aqui, ó, com o começo de grama, rocha, e depois chega a terra. Bem interessante o asfalto. A gente consegue ver a textura do asfalto bem bacana também, ó. Algumas pedras reluzentes no asfalto. A gente consegue ver o reflexo. Tá bem legal. Tá bem interessante, tá bem bacana. Aqui no caso, qual que é a ideia aqui? A gente pega uma imagem que ela tem um ideal azulado e a gente tem um mood frio e a gente coloca um contraste aqui, né? Então a gente tem esse contraste do quente aqui, que é o carro amarelo e vermelho. Então a gente tem esse contraste da calma com a fúria, com a aventura que o jogo vai proporcionar pra gente. E você vê que é um carro que ele tá manipulado, né? Ele tem entrada de ar, ele tem esse negócio que, se eu não me engano, é do nitro, né? Coisas assim. Bem legal. Novamente, a gente tem a aplicação da textura aqui dentro do carro também. A gente consegue ver a textura do vidro. Isso aqui eu achei bem legal. Se você perceber bem, daqui pra cá, a gente vê a luz mais aqui no vidro, ó. Porque a gente consegue ver como se fossem uns riscos no vidro. Isso é bem legal, porque todo carro tem mancha no vidro, né? Ou a hora que o para-brisa passa a primeira vez, mesmo que o carro seja zero, ele tem alguma incidência aqui. Bem legal, ficam uns riscos aqui. E eles representaram isso. Eu achei bem legal, bem realista.
Bem bacana. Esses detalhes, esses pequenos detalhes são bem legais, contribuem muito. A gente tem imagens assim também que é para mostrar como se fosse uma transição de cena, eu acredito. Eu acredito que a gente não vai ver isso aqui. Pode ser que na hora que a gente esteja customizando, as pessoas estejam aqui de fato sim, em cima, olhando, mexendo, enquanto a gente vai passando o analógico pro lado, setinha pro lado para trocar o pneu, para trocar alguma coisa. Acho que isso pode acontecer sim, bem legal. Bem interessante trazer essa movimentação. Hoje em dia tudo se mexe, né? Então a gente precisa, quanto mais você tem informações ali enquanto coisas estão acontecendo, como se você estivesse na rede social, sabe? Enquanto você tá rolando feed, você tá assistindo uma TV, você tá conversando com alguém. Hoje em dia é assim, né? Então, hoje em dia tudo se mexe. Então, eu acredito que eles trouxeram isso pra cá também. Não vai ser aquela coisa onde você vai estar parado ali, o carro parado, tocando uma música de fundo, enquanto você troca o pneu do carro. Não, eu acredito que vai estar... Pode ser que tenha gente mexendo no seu carro enquanto você mexe no carro. Isso é legal, isso é bem interessante. Aqui novamente, isso aqui foi bem legal, uma boa sacada para mostrar o funcionamento do ambiente do jogo. Enquanto tá rolando alguma coisa aqui, vira para trás e a gente tem o take do personagem, bem legal. Pode ser que isso aqui seja cena de customização, enquanto você tá mexendo no cabelo da pessoa, né? Vira para trás, aí a câmera vem para cá. Pode ser que isso aqui seja cena de customização. Em vez de você entrar dentro de um hub, talvez você esteja dentro de um ambiente mesmo, onde as pessoas estão se mexendo e você está fazendo toda a personalização do seu personagem enquanto ali o jogo ocorre. Isso é bem legal. Aqui novamente a gente tem isso, então provavelmente, se isso for o que eu estou pensando, a mulher vai estar mexendo na mão da mulher aqui, da personagem, enquanto você escolhe a cor, enquanto você define as configurações aqui dessa etapa, né, da customização. E aí vai ter a interação com a personagem, provavelmente ela vai te olhar, provavelmente ela vai olhar para outra personagem, vai conversar. Bem legal, bem bacana. Vai ter movimentação no fundo, vai ter toda essa estética de continuação de movimentação, de que as coisas continuam acontecendo enquanto o seu mundo, enquanto o seu jogo está ocorrendo. Bem legal. Agora a gente vai entrar aqui numa parte bem sensacionalista, bem uau da imagem, tá? Esses efeitos, essas grandes cenários, essas grandes observações que a gente consegue ter aqui é para demonstrar amplitude do jogo e dimensão. Então a gente tem de novo essa estética californiana, a gente tem essa coisa que vai remeter a anos 80, vai remeter às cores neon, né? Essa vibe super forte, e tá muito bonito, tá muito bem trabalhado. Isso aqui é uma montagem, tá? Eu acredito que a personagem não estava aqui, acho que nenhum dos dois estava aqui, eles foram inseridos aqui, mas eu acredito que essa cena seja possível sim da gente ver, é normal. Pode ser que seja uma cena de algum pequeno take dentro do jogo, alguma cena de ação, assim. Acho que se a gente virar a câmera dentro do jogo, a gente não vai ver, a não ser no modo fotografia. Mas é legal aqui também que a gente consegue ver o Ray Tracing, né, bem aplicado e tudo mais. Eu acredito que seja para mostrar isso. E a cidade lá no fundo sempre penetrante, sempre muito louca. A gente consegue ver um pedaço do trânsito aqui, tudo em movimento, em funcionamento, helicóptero, pássaro passando. Essa vibe de coisa que nunca para, que nunca termina, que nunca dorme. E a gente não tá sozinho, tem mais coisas aqui, né? Então acho que essa imagem é para trazer essa sensação. Aqui eu achei um ponto muito interessante, porque a gente vai ter pequenas cenas, né? Talvez a gente tenha interação com animais, possivelmente. Esse objeto vai ter bastante gameplay aquática, possivelmente, muito possivelmente, vai ser bem legal. Vai ser bastante interessante essa imersão debaixo d'água, e tomara que seja uma imersão muito grande debaixo d'água, que é um trabalho muito... é um mundo totalmente diferente debaixo d'água, né? Acho que vai ser bem interessante. Achei legal também que eles colocaram aqui bastante informação do pássaro, né? E do que o pássaro fez aqui. Isso eu achei bem legal. Esse pássaro ele foi colocado aqui depois.
Mas tá bem bacana. Aqui mais um exemplo de imagem que ela foi feita para ser wallpaper, para ser manipulada, né? Aqui sim parece que tá se movendo, porque a gente vê um borrão aqui. A gente tem um blur, que a gente chama de blur, né? De blur de movimento, aqui nessa imagem. Bem legal, bem construído o cenário aqui com folhas caídas, com folhas que já envelheceram. Bem interessante isso daqui, a lama totalmente grotesca, lamacenta, bem legal. Com bastante poça de água, tomara que seja assim no jogo também. Mas tá muito interessante a sujeira aplicada no carro. Essa chuva, eu acredito que ela foi colocada depois. E esse barro também. Mas é assim mesmo, tá? Inclusive esse desfoque que tem aqui nessa área aqui, nesse plano da imagem, ele foi colocado depois. Aqui de novo mais customização. A gente tem esse take aqui desse personagem com uma balaclava. Provavelmente isso aqui vai se referir a pertencimento, né? Talvez algumas gangues, algumas facções do jogo vão usar algum tipo de roupa específica, né? Algum conjunto de pessoas da loja vão estar usando isso. Pode ser que seja isso mesmo. Aqui vai falar de tatuagem, né? Então provavelmente as coisas que se remetem a essa loja de tatuagem vão ter esse estilo aqui. Bem interessante. Fez bem legal aqui a bancada de tatuagem, a bancada de materiais, ó. O plástico. Aqui a gente tem o tênis também. Pode ser que a gente tenha customização do corpo, das roupas, do cabelo, da maquiagem, das unhas e dos tênis. Tem ela usando o celular. Provavelmente vai ter interação no celular também. Muito provavelmente. Aqui bem legal, ó. Bem bacana. Esse cenário aqui, bem construído. Acredito que isso aqui possa ser fora do jogo, não dentro do jogo, tá? Não acho que o personagem vai fazer esse movimento dentro do jogo, a não ser que a gente chegue numa cena que ele já esteja nessa posição. Igual quando a gente troca no GTA V do Franklin pro Trevor, e aí o Trevor tá fazendo outras coisas que a gente não consegue fazer. Fliperama, pode ser que a gente tenha bastante acesso a isso aqui. E eu acho que isso aqui é uma área de customização, ó. Pessoas lá, enquanto você tá nessa screen trocando a tatuagem dele. Aqui o jogo ele traz todas as imagens que a gente passou aqui eu não sei as referências de cabeça, tá? Mas tem muita referência. E vai ter muita referência no jogo de outros jogos, do mundo geral da Rockstar, de fora também. E eu acho isso muito legal. Aqui a gente tem uma troca, a gente vai para outro cenário, mas novamente se tratando de customização, né? De outras pessoas mexendo em outros carros, em outro lugar. Eu acredito que esse jogo ele vai ter muita customização e a gente vai passar um bom tempo nisso, porque as imagens estão mostrando isso, né? A gente vai ter essa diferenciação. Essa imagem ela tá bem construída, ela tá dentro de um plano de 3/4. São 3 colunas horizontais e 3 colunas na vertical. E esses personagens estão bem no ponto de intersecção dessas colunas, né? No ponto de encontro. Isso faz a gente ter uma fotografia com planos diferentes. E tá bem legal, bem interessante. Uma boa fotografia. Dentro do jogo a gente vai ter um outro pacote, né? Que acho que é Vintage City. Se eles não trouxessem nada que remetesse aos anos anteriores, eu acho que seria até um pecado. Isso aqui é claramente uma referência a Scarface. Ela tá parecendo muito a irmã do Tony Montana, mas isso aqui claramente é uma referência a Scarface. Aqui esse carro eu acho que tem no Vice City, se eu não me engano. E de novo, aquela coisa de que, vamos fazer o sol tá se pondo, acabamos de se arrumar para fazer alguma coisa. Eu acho que vai trabalhar um pouco de fanservice, coisas pros fãs, né? Esse aqui é um exemplo de personagem que foi inserido aqui. Eu acho que eles não estavam aqui. Eles foram colocados aqui. Foram feitos assim, renderizaram e colocaram assim. Eu gostaria que as roupas se mexessem, igual em Crimson Desert, sabe? Porque GTA tem essa coisa de que a roupa tá colada e ela só se mexe com a perna do personagem, mas ela não se mexe sozinha. Não tem a própria física. O vestido aqui, ó, ela fez esse movimento da perna
mas parece que o vestido ele não tem o próprio peso, parece que ele é um plástico que foi colocado aqui. Não sei, gostaria muito que tivesse a própria física, né? Vamos ver. Ó, essa imagem aqui é uma imagem para mostrar poder de força, né? Para mostrar poder de resolução. Então, provavelmente a gente vai ter cenas assim onde vai estar essa perspectiva da personagem conversando, se mexendo, interagindo com a gente. Bastante cabelo bem feito, bem legal. Você consegue ver a ondulação do cabelo aqui, consegue ver a mechinha bem trabalhada, mecha por mecha. Consegue ver a roupa dela refletindo toda a luz. Eu acho que isso é para mostrar o Ray Tracing. Consegue ver a textura dos olhos. Bem bacana, né? Aquela coisa branca, limpa, não tem. Você vê que tem textura aqui. Vê que tá bem trabalhado. Mas eu acredito que a gente só vai ter isso quando a gente tiver essas partes onde a gente vai estar mais perto do personagem, tá? Eu não acredito que a gente vai ter isso o tempo todo. Porque, de novo, nas imagens anteriores, não parecia que ela tinha essa pele assim, entende? Parecia que ela tinha uma pele de plástico, uma pele mais emborrachada. Aqui não, aqui tá um material mais realista. Bem legal, a boca também muito bom, muito interessante. Aqui é uma referência ao Tony não sei se é Tony, não. Esqueci o nome do protagonista do GTA Vice City. Essa estampa aqui é claramente uma referência à estampa da camisa. Pode ser que a gente tenha missões que são parecidas, né? E essa luz aqui ficou sensacional, viu? Fenomenal essa imagem. Muito bem aplicada, muito bem trabalhada. Aqui novamente, ó, essas cenas onde a gente tem bem perto dela. A gente consegue ver bastante da textura, a gente tem uma movimentação que tá bem feita. Então eu não sei se isso vai ser possível, né? Se ela morde a azeitona e puxa, ainda continua uma outra, isso enquanto ocorre o jogo, sensacional. Mas eu acho que isso aqui é cena de uma cutscene, tá? Não acho que isso aqui vai acontecer, não. Difícil. A não ser que eles queiram deixar isso acontecendo mesmo. Seria sensacional se eles pensassem assim, não, vamos fazer que isso aconteça mesmo. Aí parece que o cabelo dela tá entrando dentro da taça, né? Eu espero que não. Parece que é só reflexo. Não sei. Eu acho que isso aqui é pra mostrar Ray Tracing. O reflexo no vestido dela também. Isso aqui eu acho que é gameplay. Porque, ó, a gente consegue ver aqui embaixo, na camiseta dele, a textura. A textura, a gente já consegue ver um pouco mais poligonal, ó. A gente não consegue ver a textura como estava nessa outra imagem. Ó, aqui a gente consegue ver uma textura muito forte. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso aqui tão bem aplicado no jogo, tá? Eu acredito que essa imagem e essa imagem aqui são diferentes. A textura tá diferente, porque aqui a gente consegue ver o relevo e a luz em cada como que eu posso dizer, em cada bolinha do corte, cada bolinha do fio da textura desse terno que ele tá usando, desse blazer, né? Aqui não, aqui já tá um pouquinho diferente. Então aqui eu acredito que já seja gameplay. Tem bastante cara de gameplay isso daqui na realidade. A gente tem algumas imagens aqui. Essas imagens aqui elas são acho que do primeiro teaser do jogo. Isso aqui são imagens totalmente montadas, tá? Isso aqui é montagem, totalmente montagem. Eu acredito que a gente possa ver isso sim dentro do jogo, mas não dessa forma. Em cutscenes, algumas coisas assim. Mas não dessa forma assim, abruptamente no jogo. Se tiver, legal. Ou o mundo vai estar bem construído. Personagens fazendo isso aqui no mundo enquanto você passa. Se tiver isso daqui vai ser bem legal. Eu tô aqui com essa ilustração aqui pra gente falar um pouco no geral sobre o jogo. Essa é uma imagem aqui que acredito que seja a imagem principal do jogo, né? É a imagem que define toda a estética. É uma imagem que segue a estética do GTA, do Grand Theft Auto, né? De como ele sempre foi. Esse tipo de ilustração, né? Isso aqui é uma pintura, tá? Isso aqui não é feito por inteligência artificial, não é feito por... É uma pintura, uma arte digital, inclusive muito bem feitinha. E ela é para mostrar
Ela pode ser também um 3D, isso aqui, tá? Um 3D com textura aplicada. E ela é feita justamente para mostrar pra gente a sensação que a gente vai ter no jogo. E isso aqui já traduz tudo que a gente vai ter. O que é o GTA, como ele deve ser, de fundo, o grande ambiente que ele vai acontecer. Se você vê no GTA V, ele tem luzes mais... ele não tem essas luzes, ele não tem essa estética, não. Ele é um jogo mais flatzão, né? Ele tem a aura dele de jogo americano, de jogo talvez europeu, né? Aquela coisa que é cor viva. O GTA V, o GTA 4, o GTA 3, o 4 e o 5, eu acho que eles focaram muito na realidade, e eu acredito que nesses 6 eles vão puxar um pouco para cima, assim, de algo que sobrepõe um pouco a realidade, porque eu acho que é isso que a demanda do mercado do videogame pede também, que a gente trabalhe, além de coisas realistas, a gente tenha coisas que fogem um pouco da realidade. Então eu acredito que a gente pode muito esperar nesse jogo coisas relacionadas a ET, coisas relacionadas a grandes pautas que a gente tem hoje aqui, inclusive influenciamento de redes sociais, influenciamento de político, a gente vai ter muita coisa assim. E fora outras coisas de outras partes assim que eu não vou citar, porque aí entra em outro tipo de conteúdo, né? Mas eu acredito que vai ter muito desse conteúdo que eu não vou citar aqui, eu acho que vai estar muito presente no jogo também. E fora outros assuntos, né? A gente vê, tipo, um tiro aqui desse lado, acho que é um tiro no carro, né? Eu acredito que isso aqui seja um arranhado também, então vai ter muita ação, vai ter muita trocação de bala, GTA como sempre, né? Esse tipo de vídeo é muito interessante porque eu consigo mostrar para vocês o que a direção de arte ela faz num produto, né? Dentro de um produto, em cima de um produto que ele vai ser vendido, que ele está no mercado. E assim como um jogo, a direção de arte ela é muito importante, porque ela está sempre em filmes, ela está sempre em música, ela está sempre em imagens que você vê. A inteligência artificial, ela quebra um pouco disso quando a gente vai gerar imagens sozinho, né? Quando a gente deixa ela gerar imagens pra gente, a gente perde um pouco disso. Mas também quando a gente entende a direção de arte e usa IA para aplicar isso, para facilitar os processos, isso ajuda muito. E isso é bem interessante pro desenvolvimento das coisas. E então eu acho que vocês entenderam um pouco como que funciona as imagens quando eles querem fazer com que a gente compre algo, né? E assim, essas imagens elas já foram o suficiente para despertar, acho que o interesse de muita gente, deixar muita gente hypada. O hype desse jogo tá insano. Você vê pelo Reddit, que é onde o principal monitoramento de conversas e movimentação sobre GTA 6 ocorre, é gigantesco, e eles especulam que o jogo tenha vendas gigantes por conta dessas movimentações que tem nas redes sociais e por conta do material que foi criado, tá? Existe um hype muito grande nesse jogo e eu espero que ele não venha a quebrar, porque a gente sabe que hoje em dia jogo tá complicado, porque existe uma pressão muito grande das contratações que são feitas para o desenvolvimento desse jogo, e aí a gente sabe que jogo é arte, e arte é uma coisa que, quando feita com muita pressa, fica pela metade. A arte pela metade é complicado, porque a gente não consegue traduzir o sentimento ideal que a gente gostaria de passar quando a gente não termina um trabalho. Então, eu não acho que vai acontecer igual ao Cyberpunk, mas eu acho que esse jogo pode ser que não esteja no fim, tá? Pode ser que a gente tenha uma decepção, sim, por conta que é um desenvolvimento muito grande. A gente vê Skyrim. Foi anunciado já faz, acho que 6 anos, 4 ou 6 anos, e ainda não se tem nenhuma especulação. É praticamente um jogo que já morreu. Porque é assim, gente, é difícil. Eu acredito que é muito difícil você trabalhar com você criar um material muito bom, um universo tão grande em tão pouco tempo, e ainda mais para rodar esse material gráfico, né? Até porque quanto mais atualiza material gráfico, mais você tem que adaptar o jogo a esse material gráfico. Então, se o jogo faz 10 anos que está sendo desenvolvido,
A hora que você chega no pré-lançamento dele e lança uma nova tecnologia, você tem que adaptar o jogo à nova tecnologia. Senão o seu jogo já lança atrasado, então é muito complicado. São muitos fatores e muitas variedades que fazem o lançamento de um jogo ser bom. E eu acredito que é difícil e pode ser que haja uma decepção. Eu acho que o preço desse jogo está muito alto. Aqui no Brasil, né? Quando é dólar, o euro tem um teto. Eu acho que vai ser no máximo 80, alguma coisa assim. $80. E na Europa eu não tenho certeza, mas é diferente também. Aqui no Brasil é bizarro, né? Mas vai ser um jogo bem legal, com certeza. E tomara que, se vier com algumas incapacidades, não sejam tantas como foi Cyberpunk, né? Cyberpunk demorou, se eu não me engano, 2 anos para que ele chegasse ao estado atual, com correções e com a última DLC dele, que foi sensacional. E tomara que ele venha um jogo bem polido, primeiramente, né? Crimson Desert é assim, Crimson Desert ele é um arroz e feijão que aos poucos eles estão colocando a mistura que a gente come lá em Crimson Desert. O jogo está sendo atualizado. Eu acredito que GTA possa ser que seja assim, possa ser que a gente não receba o jogo completo na primeira mão. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.